Este é o dia que o Senhor fez para nós. Alegremo-nos e nele exultemos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. É com muita alegria, esperança e muita fé que estamos iniciando mais um programa Alegrai-vos pelo sistema Canção Nova de Comunicação. E hoje um programa todo especial. Estamos na Páscoa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. A você e a sua família, desejo de todo o coração uma feliz e santa Páscoa. Que Jesus possa ressuscitar em nossos corações, em nossas casas, em nossos lares, e que nós sejamos missionários, testemunhas, apóstolos da ressurreição. Se Jesus ressuscitou, é porque um dia nós ressuscitaremos com Ele. E nós cremos no testemunho dos apóstolos, nós cremos nas aparições do ressuscitado, nós cremos porque temos fé na ressurreição. Para aquele que crê, nenhuma prova é necessária. Para aquele que não crê, nenhuma prova é suficiente. Nós cremos e proclamamos: Jesus está vivo e é o Senhor. Que esta alegria da ressurreição se faça vida dentro da nossa vida. O Senhor caminha ao nosso lado. O Senhor caminha conosco. A cada missa que participamos, quando nós lemos a palavra, quando nós recebemos a Eucaristia, quando nós oramos em nossa casa, quando nós vemos a vida acontecer ao nosso redor, tudo isso é um sinal da ressurreição. A pedra rolou, Jesus ressuscitou, aleluia! E no programa de hoje, eu quero ir com você até a Bíblia Sagrada, no Evangelho de João. E vamos acompanhar Maria Madalena no itinerário da fé pascal. Assim como Maria reconheceu Jesus vivo e ressuscitado, nós também somos convidados à mesma experiência. Convido você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 20, versículo 1 ao 18. Aí nós temos a figura marcante de Maria Madalena, Miriam Magdala, aquela que teve uma experiência de Jesus Cristo, mudou totalmente de vida e seguiu o Senhor pelos caminhos. E é esta mulher que vai de madrugada ao Santo Sepulcro para ter a experiência da ressurreição. Assim como Maria percorreu o itinerário pascal, nós queremos com ela realizar o mesmo caminho. Vamos à Sagrada Escritura. João capítulo 20, versículo 1 ao 18. Nós vamos trabalhar pequenos pedacinhos, perícopes, para vislumbrar o caminho que Madalena fez. No primeiro dia da semana, Maria Madalena vai ao sepulcro de madrugada, quando ainda estava escuro, e vê que a pedra fora retirada do sepulcro. Corre então e vai a Simão Pedro e ao outro discípulo que Jesus amava e lhes diz: retiraram o Senhor do sepulcro e não sabemos onde o colocaram. Aqui eu já quero refletir com você
alguns pontos. No primeiro dia da semana, domingo, o dia do Senhor, Maria Madalena. Quem é Maria Madalena? A Bíblia me diz que esta mulher estava possessa de 7 espíritos impuros e ela foi liberta pelo Senhor. Ela foi curada pelo Senhor. Jesus tinha dado para esta mulher um coração novo e ela não suportava ficar longe do seu Senhor. Ela vai ao sepulcro de madrugada, ou seja, ela não consegue dormir. A falta do seu Senhor lhe pesa no coração. E mesmo sendo madrugada, ela vai ao sepulcro. Assim, é aquele que foi tocado pelo Senhor, todo aquele que foi renovado por Jesus, quer estar perto do Mestre. E Maria vai de madrugada. A Bíblia vai dizer que estava escuro. Claro que era a ausência do sol, mas a Bíblia está falando do estado interior de Maria Madalena. Era noite no coração de Madalena. E Jesus tinha falado que ele era a luz. E Maria, como estava vivendo essas noites interiores, ela vai atrás daquele que um dia iluminou para sempre a vida dela. E ela vê que a pedra do sepulcro tinha sido retirada. Aquilo que deveria ser um sinal de alegria, Jesus disse que no terceiro dia ele ressuscitaria. Quando Maria Madalena vê aquela pedra retirada, ela tinha que se exaltar, exultar, alegrar. Mas a pedra retirada não foi para ela um sinal de ressurreição. Ao contrário, foi um sinal de desespero. Ela fica desesperada porque ela viu a pedra rolada. Ela corre e vai testemunhar isso aos discípulos. Retiraram o Senhor. O que significa retiraram o Senhor? Ela não diz retiraram o cadáver, retiraram o corpo, mas ela usa Senhor. Jesus para ela não era apenas um homem, ele era o Senhor. Ela teve a experiência do senhorio. E mesmo morto, Senhor. Não sabemos onde o colocaram. Por que que Maria usa o plural? Eu não sei onde colocaram. Não, ela diz não sabemos. Porque Maria Madalena, ela está falando em nome de toda a comunidade cristã. Ela é a voz de todos aqueles que foram renovados, transformados por Jesus. Nós vamos saudar um pedacinho, que é aquele pedaço que Pedro e o discípulo amado vão até o sepulcro. Eu volto no versículo 11. Porque depois disso Maria volta para perto do sepulcro. Maria estava junto ao sepulcro, de fora, chorando. Enquanto chorava, inclinou-se para o sepulcro e viu 2 anjos vestidos de branco, sentado no lugar onde o corpo de Jesus fora colocado, um na cabeceira, outro aos pés. Disseram-lhe então: mulher, por que choras? Ela lhes disse: levaram o meu Senhor e não sei onde o colocaram. Veja, meus irmãos, que Maria
está percorrendo o itinerário. Maria estava junto ao sepulcro, de fora. É interessante este de fora, porque Maria está fora do mistério da ressurreição. Maria não entende ainda o que está acontecendo. E ela chora. Maria chora por dois motivos. Primeiro, ela está desolada. Segundo, é comunhão. Maria está desolada porque o corpo de Jesus morreu, mas é comunhão. Porque chorar por aquele que ama é amar. Então, ao mesmo tempo que Maria se entristece, Maria mostra estar perto do Senhor. Maria chora. E o choro de Maria revela duas coisas: o seu grande amor e sua pouca fé. Maria chora porque ama Jesus, que é o Senhor da sua vida, mas ao mesmo tempo ela não tem fé suficiente para ver que ali é o sinal da ressurreição. Enquanto chorava, ela se inclinou para dentro do sepulcro. Ela se inclina para o lugar da morte. E ela vê dois anjos, que é o sinal da vida. Vamos entender isso. Maria se inclina para dentro do sepulcro. O que é sepulcro? O sinal da morte. E ela vê dois anjos. O que significa dois anjos? O sinal da vida. Nesta hora, Maria tinha que ter sacado. Opa! Jesus ressuscitou. Não foi o que aconteceu. Maria estava cega pela dor. Isso não acontece conosco. Quando a gente enfrenta um sofrimento, a perda de um ente querido, a gente fica cego e só enxerga aquela perda e não vê os sinais de vida que ali estão. Os anjos estão vestidos de branco. Na Bíblia, branco é vida, é sinal da vitória. Sentados no lugar onde o corpo de Jesus estava, um na cabeceira, outro aos pés. Os estudiosos da Bíblia dizem que quando nós olhamos para o sepulcro vazio, um anjo na cabeceira, o outro aos pés, isso está relembrando o propiciatório, a tampa da Arca da Aliança. Um anjo de um lado, o outro do outro, e no meio Deus se manifesta. Ali está o sinal da nova aliança. Jesus ressuscitou, mas isso Maria não percebeu. E eles perguntam: mulher, por que choras? O que os anjos querem falar? Para de chorar. Você não tem motivo de lágrimas, ele está vivo. Ele ressuscitou. Só que Madalena ainda não tinha aquela fé na ressurreição. Ela estava sofrendo porque ela estava querendo o corpo do Senhor. Levaram meu Senhor. Bonito isso. Mesmo Jesus morto, continua Senhor. E não sei onde o colocaram. O versículo 14 vai dizer: dito isso, ela voltou-se para trás e viu Jesus de pé, mas não sabia que era Jesus. Jesus lhe disse: mulher, por que choras? A quem procuras? Pensando ser o jardineiro, ela lhe diz: se fosse tu que o levaste, dize-me onde o puseste e eu irei buscar. Vamos analisar alguns pontos desses versículos.
Maria se volta para trás. O sepulcro, ela se volta para trás. Note que a vida não está para onde ela está olhando, está no sentido oposto. E somente quando ela muda a sua visão, é que ela vê Jesus. Assim acontece na nossa vida. Se você ficar olhando para o túmulo, para a morte, você não se alegrará. É preciso olhar para trás, para o sentido oposto. E ela viu Jesus de pé. Porque no sepulcro, ele está deitado. Do outro lado, ele está de pé. O que significa estar de pé? Está vivo. Os mortos deitam. Os vivos estão de pé. Jesus não está morto, ele está vivo. E por isso de pé. Ela não sabia que era Jesus. Por que ela não reconhece Jesus? Porque ela não está procurando Jesus de pé, ela está procurando Jesus deitado, ela está procurando um cadáver. Então aquele que está de pé não é o que ela está procurando. Assim acontece na vida de muitas pessoas. Muitas pessoas procuram o Jesus morto, o Jesus deitado, o Jesus fracassado e não encontram. Porque ele está de pé, ele está vivo. Mulher. O que Jesus diz mulher? Porque ele conhecia a história, ele conhecia aquela mulher, ele conhecia a conversão que aquela mulher teve. E ele faz duas perguntas. Por que choras? A quem procuras? Primeira pergunta, qual o motivo da sua tristeza? Segunda pergunta, qual o objetivo da sua busca? Pensando ser o jardineiro, ela diz, se fosse tu que o levaste. Esse é uma pergunta de doido. Quem é ele? Você está falando de quem? Dize-me onde o puseste, e eu o irei buscar. Ela está amando sem limite. Como que Maria, uma mulher franzina, magra, vai buscar um homem de mais de 80, 90 quilos? É a loucura do amor. Eu quero buscá-lo, eu quero me encontrar com ele, mesmo morto. Eu não sei quem viu quem primeiro. Ela vira ver Jesus, mas eu acredito que durante toda a madrugada, Jesus acompanhava a Madalena pelo jardim. Jesus estava vendo os passos daquela mulher. E assim, como Jesus olhava para Madalena, ele olha para cada um de nós. E Jesus disse, Maria, voltando-se, ela lhe diz em hebraico, Rabone, que quer dizer mestre. Veja que na primeira pergunta Jesus diz, mulher, por que choras? Na segunda Jesus diz, Maria. Veja que aquela mulher não reconhece Jesus quando ele diz mulher. Maria reconhece Jesus quando ela ouve o seu nome. E Jesus é tão terno que ele não diz Maria Madalena, porque Madalena recordava Magdala, o lugar onde Maria vivia, o seu passado, os seus pecados. E Jesus não está interessado em Madalena, Jesus está interessado na Maria. E quando Jesus diz o seu nome, a Bíblia diz que ela se volta. Interessante, porque no versículo no versículo 14, vai dizer que Maria se volta para trás. E no versículo 16, vai dizer que ela se volta. Como que ela poderia voltar-se se ela já estava voltada? É porque no primeiro momento, ela vira a cabeça.
No segundo momento, ela vira o coração. Não compreende a ressurreição quem vira somente a cabeça, quem olha somente com a razão. É preciso virar o coração. E quando ela vira o coração, ela diz: Rabone, mestre. É o lugar da conversão. É o lugar do encontro. É o lugar da contemplação. Versículo 17. Jesus lhe diz: não me retenha. Solta-me, pois ainda não subi ao Pai. Vai, porém, a meus irmãos e disse-lhes: suba meu Pai, vosso Pai, a meu Deus e vosso Deus. Maria Madalena foi anunciar aos discípulos, viu o Senhor e as coisas que ele disse. Note que Maria se transforma na apóstola dos apóstolos. Jesus diz para ela: não me retenhas. Ou seja, a nossa relação agora mudou. Agora você precisa se relacionar comigo de uma outra maneira. É no anúncio. É contar para os outros que eu estou vivo. É anunciar a minha palavra. Sobre isso, Santo Agostinho diz: tocai-o de tal maneira que adirais a ele. Aderi a ele de tal maneira que nunca vos separeis dele, mas permaneçais na divindade com ele, que morreu por nós na debilidade. Nós hoje não temos como pegar o Senhor, mas nós podemos tê-lo no coração, através da sua palavra, através da Eucaristia, através da nossa oração pessoal, através das nossas obras de caridade. E o que eu acho mais bonito, meus irmãos, é a diferença do primeiro anúncio e do segundo anúncio. Aquilo que Madalena fala antes da ressurreição, da experiência, e aquilo que Madalena fala depois que ela se encontrou com Jesus. O primeiro anúncio é: levaram o Senhor. O segundo anúncio: vi o Senhor. Note que a experiência da ressurreição nos muda. Roubaram o Senhor, tiraram o Senhor. Segundo anúncio: eu vi o Senhor. Ele está vivo, Ele está ressuscitado. Este, meus irmãos, deve ser o nosso anúncio. Este é o anúncio da igreja. A igreja grita para todos os seus filhos, das maiores basílicas de Roma, passando pelas nossas catedrais, pelas nossas matrizes, pelas nossas comunidades, por aquela pequenina capelinha rural. A igreja grita a todos os seus filhos: Jesus está vivo e é o Senhor. Aleluia! E nós somos chamados a ter a mesma experiência de Madalena e dizer a todos: eu vi o Senhor. Ele apareceu a mim. Jesus aparece a mim toda vez que eu leio a sua palavra. Jesus aparece a mim toda vez que o sacerdote ergue e diz: tomai todos e comei, isto é o meu corpo. Jesus continua aparecendo a mim em toda a bênção do Santíssimo Sacramento. Aquele irmão que precisa da minha ajuda,
aquele meu familiar que estende as mãos, aquela pessoa que eu posso ajudar. É Jesus que aparece a mim. Jesus está vivo e ressuscitado. A pedra rolou, o Senhor ressuscitou e nós somos testemunhas da sua ressurreição. Atos 3, versículo 15. Vocês mataram o autor da vida, mas Deus o ressuscitou dos mortos e nós somos testemunhas disso. Nós somos testemunhas disso. Que você, com seu estilo de vida, propague para os 4 cantos do mundo: Jesus está vivo e é o Senhor. Essa estola que eu fiz, o programa de hoje, é a estola branca, é a estola pascal. Lembra que Jesus ressuscitou, Ele é o Senhor, e Ele ressuscitou por amor a mim, por amor a você. Vivamos de tal modo nesta vida, que o dia que nós morrermos, nós possamos ressuscitar com Ele. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Vivamos com alegria, porque vivo o Senhor Jesus está. Obrigado pelo seu carinho, obrigado pela sua audiência. Uma feliz Páscoa para você e para toda a sua família. E até o nosso próximo programa.